A paz do Senhor. Você também acreditou nisso? Que os anjos gostariam de pregar e foram impedidos? Você já ouviu alguém falando sobre isso? Provavelmente sim. Muitas coisas dizem por aí que a Bíblia diz e ela nunca disse, nem naquelas palavras, nem dá a entender algumas ideias. Algumas coisas não estão escritas, mas transmite talvez a ideia daquilo que as pessoas dizem está escrito. Mas alguma delas não está escrito. Por exemplo, não diz que Paulo estava montado em um cavalo quando encontrou com Cristo. A Bíblia também não diz que não cai uma folha da árvore. Estou dizendo, nessas palavras não está escrito. A Bíblia não diz, fique na vocação que for te chamado, se tratando de ministério ou de trabalho na igreja. Não está escrito. A Bíblia não diz que Deus fala que os que usam de engano, não ficarão dentro da igreja. A Bíblia não diz. Isso é pensamento de pregador. Também a Bíblia não diz que os anjos gostariam de pregar o evangelho e Deus não deixou. Não está escrito. O capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 12 diz: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Eu convido você a ler a partir dos versículos anteriores, do versículo 6, versículo 7, até o 12, do primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. Está falando que os profetas falavam a respeito da glória de Cristo quando ele viria. Está falando do sofrimento, falando da salvação por meio de Jesus, que os profetas do Antigo Testamento, eles pregavam, mas não tinha um esclarecimento de detalhes. Eles então examinavam, eles investigavam a respeito disso que eles mesmos profetizavam. E a eles foi revelado que não seria para os dias deles, mas que seria para o futuro. Aquilo que ele estava pregando não seria para os seus dias, mas que seria para dias dos futuros. Eles então tinham curiosidade de saber como seria, quando, como isso ia acontecer, mas não foi revelado para eles. Simplesmente Deus disse que seria para outros povos. Essas coisas que os profetas profetizavam e também inquiriam, querendo saber, eles perguntavam, investigavam, e que Deus disse que não seria para os seus dias, essas coisas também chamam a atenção dos anjos, ou chamou a atenção dos anjos. Coisas essas que os anjos também gostam ou gostariam de saber. Por isso diz assim o versículo 12, o finalzinho do versículo 12. Vos pregar o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, prescrutar, examinar, entender. Porque os anjos, apesar de ser superiores aos homens, eles não têm a onisciência, eles não sabem de todas as coisas. Eles gostariam de saber também, em detalhes, a respeito das profecias que os profetas falavam. Mas para os profetas, Deus disse que não seria para os seus dias. Então eles morreram sem saber detalhes das profecias. Os anjos gostariam ou gostam, têm a curiosidade de saber a respeito daquilo que os profetas falavam. Então não está dizendo aqui que os anjos gostariam de pregar o evangelho. Porque essa ideia de que os anjos queriam pregar o evangelho e Deus impediu, está baseado as citações nessa passagem de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Coisas que os anjos desejam bem atentar, em algumas versões, ou entender, examinar, examinar. Ou eles queriam uma revelação clara daquilo que os profetas profetizavam. Os próprios anjos
são curiosos a respeito disso, como eles não sabiam de tudo, também gostariam de saber, assim como os profetas que profetizavam. Então, meus amados, são coisas que nós pregamos ou que alguém prega, mas não está na Bíblia. Lembre-se bem, não esqueça de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Se inscreva nesse canal, sempre tem vídeos novos para sua edificação. Envia para os seus amigos. Mas lembre-se, a Bíblia não diz que os anjos queriam pregar e Deus não permitiu. Não está na Bíblia.